Fala galera, beleza? Esse é o canal TretaTube, que te conta as tretas mais comentadas que rolam na internet. E podemos ver que a treta tá rolando solta por tudo quanto é lado, principalmente no mundo da política, que não fica pra trás. E agora estou vindo aqui mostrar pra vocês as polêmicas declarações de quem andou repercutindo nas últimas horas, que foram Silas Malafaia humilhando Bolsonaro e há dias atrás pedindo a prisão de Marçal, Bolsonaro respondendo Silas dizendo que não vai entrar na briga com ele, Pablo Marçal falando de Silas, Bolsonaro, Tarcísio e Nunes, dizendo que não vai apoiar o Nunes e que condiciona o apoio a ele a um pedido de desculpas. No entanto, Nunes respondeu rejeitando o apoio de Marçal, dizendo que nem vai procurá-lo e que Marçal não sobe no palanque dele. Eita, que confusão, hein, povo? E por fim, tem a Carla Ceccato, que também decidiu aparecer, criticando Malafaia e implorando o apoio de Marçal para com Nunes, dizendo que Boulos não pode ganhar de jeito algum e que Marçal deveria rever o que ele está fazendo. Bom, eu vou mostrar para vocês todas essas declarações em um único vídeo, pessoal. Não esqueçam de deixar a sua opinião, também deixe o seu like e a sua inscrição, ativando o sininho das notificações para receberem os próximos vídeos. Gratidão pela presença de todos e até o próximo vídeo. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições em São Paulo ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei para ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde, desonesto? A atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Quem é? Vou apoiar? Nunes? É Marçal? O cara que forja um laudo médico para tirar vantagem política, eu sou inimigo político de Boulos. O PSOL me processa, mas meu caráter não permite eu ficar calado. Eu apoio um desconhecido que fala a verdade do que um irmão mais chegado que é mentiroso. E outra, as pesquisas mostram que Boulos vence Pablo Marçal no segundo turno e que Ricardo Nunes vence Boulos no segundo turno. Votar em Pablo Marçal é dar a vitória a Boulos. Eu vou terminar dizendo: eu estou de alma lavada e tenho paz no meu coração. Cumpri meu papel profético de alertar o povo de Deus e a nação.
Agora, você falou de Malafaia. Olha, o Malafaia foi o cara que fez meu casamento há 17 anos. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, tá? Tem uma visão realmente muito boa das coisas, mas, como ser humano, no meu entender, dá uma pisada na bola. Ele queria que eu entrasse na porradaria com ele desde o começo contra o Pablo Marçal. O que aconteceu com o Marçal? Até setembro de 22, ele enfiava pancada em mim. A diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de trás. Todos que se apaixonaram agora, achando que ele é um puro, que apareceu no mercado como apareceu a virgem do lábio de mel, tamo junto, se equivocaram. Você não tem uma vida pregressa dele, defesa da direita. Não existe isso. Apesar de ele falar que conheceu a esposa dele virgem, a mulher, é o marido de uma única mulher, etc. E ele é dúbio quando fala quando se converteu, quando se converteu. Mas o primeiro contato meu, então, foi o último contato meu, foi uns 2, 3 meses atrás, num apartamento aqui em Brasília, só eu e ele, mais ninguém. E conversamos, ele pediu uns aconselhamentos, umas ideias, o que era isso, o que era aquilo. Eu conversei com ele. Obviamente, né? Uma conversa de 1 hora, você não pode falar tudo. Bem, saiu dali, 2 horas depois chegou um colega meu e falou: aqui, ó, tá aqui no estado de São Paulo, que você não vai apoiar o Nunes e vai apoiar ele, Marçal. Quando o estado de São Paulo publica uma nota dessa, rapidamente se explode, né? O Brasil todo. Então a ideia que chegou para o Brasil todo, que eu estava com o Pablo Marçal, estaria com o Pablo Marçal como nosso candidato, e não o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice, mas Araújo. A partir desse momento, perdeu sua oportunidade de qualquer diálogo. E ele, com isso, como ele mesmo diz, né? Ele é o cara de pedir desculpa. Fala, depois pede desculpa, mas já fez. Então isso levou parte da direita, a direita mais jovem, a direita mais apaixonada para ele. E quem, porventura, falasse contra ele qualquer coisa, estaria falando contra o Bolsonaro. Então começou assim essa história. O Silas Malafaia entrou uma voadora, né? Não me defendendo, mas dizendo dos furos do Pablo Marçal, que ele tem bastante, não tocante à corrupção, deixa bem claro, mas tocante a posicionamento, tocante à dubiedade de palavras. Tem vídeo dele falando: nem eu mesmo acredito em mim, no que eu falo. Tá? E ele queria contar de qualquer maneira. Eu, logicamente, discretamente, pelo compromisso que eu tinha junto ao Melo Araújo, candidato a vice, fui fazendo a minha parte. Mais mostrando valores por lado de cá do que defeitos por lado de lá. E o Malafaia não gostou disso. Tanto é que me surpreendeu, foi que depois do primeiro turno, que o Malafaia resolveu entrar com uma voadora no meu pescoço. Tem que aprender a ser homem, ele é fraco, ele é frouxo, é não sei o quê. Pelo amor de Deus, eu vou entrar nessa briga com o Malafaia? Não vou. O Malafaia sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele depois desse episódio. Talvez te converse, talvez, né? Deixa ele ficar um pouco mais calmo. Ele que devia pedir calma para mim como pastor, não eu para ele. Né? Exato. Até porque qualquer briga nossa aqui, hoje, fortalece o PSOL em São Paulo. Exato. Ponto final. Uma coisa, ou seja, eu tenho convicção que eles não têm humildade para isso. Então ralem para conquistar esses votos. Vocês com 50 milhões de reais não deu conta de conquistar, imagina agora com 20. Né? Lamentável o tanto de compra de voto que teve na cidade de São Paulo. Vou falar só até aqui, que agora eu preciso, você que está assistindo, às vezes você me odeia. Todas as coisas que aconteceram até agora, eu estou com mais de 200 processos para responder. Eu vou responder todos e vou vencer todos, com tranquilidade. O problema é, ninguém conseguiria chegar onde eu cheguei. E para mim é o seguinte, a maior vitória de todas, 1.700.000 pessoas fazendo M falando: garoto, continua. Eu me sinto um garoto na política, apesar de quase, vou fazer 40 anos agora, daqui uns dias aí, né? Daqui uns dias não, né? Quando eu for presidente, eu acho que eu vou conseguir ser o presidente mais novo da história, por poucos meses aí, em relação àquele que tomou o impeachment aí. Mas eu duvido que eles tenham humildade para reconhecer a merda que eles fizeram. Isso não é questão de ego. Eu não tenho, o Sabará, minha equipe sabe que eu não tenho problema com ego. Isso é questão de honra, é diferente de ego. Ele falou: você não sobe no meu palanque. Eu vou ganhar qualquer eleição sem subir em palanque nenhum, não precisa disso. Mais alguma pergunta? Candidato, na noite de domingo o senhor já tinha falado sobre essa questão do seu nome de encampar com algumas propostas, o senhor poderia apoiar ele.
Eu achei um pouco esquisito considerando como o senhor lidou com ele durante a campanha, falando que ia prender ele, que ia ser preso. Enfim. Se ele perde a eleição, ele vai preso mesmo. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que... Se ele pedir desculpa e tudo mais, é uma coisa. Mas por que o senhor considerou apoiar alguém que o senhor acha que deveria estar aqui? A consideração, ela acontece, ela está condicionada a Malafaia, Bolsonaro, Eduardo, Tarcísio e ele. Não está condicionada a outra coisa. Primeira fase é essa, que eu duvido. Segunda, assinar um documento integrando ao plano de governo para transformar as crianças. Que é o compromisso que eu fiz com o Theo e com Deus, de cuidar dos mais pobres e das crianças. Estou recebendo convite para ser secretário não sei aonde, para salvar um monte de eleição aí. A gente conseguiu levar a Cristina em Curitiba, pro segundo turno. Consegui levar pro segundo turno, para quem não sabe, estava em terceiro lugar, consegui colocar ele em primeiro. O Fred em Goiânia. Amanhã eu estou fazendo uma viagem. Não pergunte para onde, porque eu quero paz. Paz não, paz. Paz é outra pessoa. Que foi abandonado lá no Rio de Janeiro e não tinha candidato suficiente para fazer o segundo turno, apesar da votação expressiva ali com o Ramagem. Eu, Pablo Marçal, vou lutar contra todo mundo que precisar de ajuda contra comunistas. Sobre São Paulo, a resposta definitiva é retratação do sim, assinatura do plano em relação às escolas, que eu acho que é isso que vai mudar a cidade. Eu aqui assumo o compromisso com o Sabará, independente de cargo público ou não, nós vamos tirar o povo da rua, através da arte, você já fez isso. Nós vamos tirar o povo da rua, nós vamos ajudar as favelas. Eu fiz uma lista de promessas para certas pessoas e falei para elas, sendo eleito ou não, eu vou cumprir isso aqui. Respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando, eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Não vou. Vamos lá. Se você vê eu apoiando é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, foi o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mudem a mente das pessoas. Só que eu duvido que o Malafaia, com o nível psiquiátrico de abalo emocional que ele está, atacando o Bolsonaro, você imagina o que ele vai falar de pedir desculpa. Meu irmão! Nunca! Então é o seguinte, da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego, eu estou fazendo pela honra. Não vou procurar. Não vai procurar? Não. Se for procurado? Se for procurado, eu vou dizer a ele que espero que ele tenha aprendido com os erros, né? E que ele possa fazer uma boa reflexão de tudo aquilo que ele cometeu de erro e que ele siga o caminho dele, eu sigo o meu. Ele vai para o seu palanque? Não. Não vai para o seu palanque? Não. Mesmo se declarar apoio? Não, no meu palanque não. Tem várias coisas acontecendo. É muito preocupante o Marçal não apoiar o Nunes no segundo turno, tá? O Boulos não pode ganhar. Pesquise aí o estatuto do PSOL, que é o partido dele. O Boulos recebeu 30 milhões do PT, partido do Lula, tá? Que teve um resultado pífio nessas eleições de prefeitura em todo o Brasil, porque eles têm feito um governo péssimo de taxas, impostos, vocês estão vendo, não preciso falar. Então ele recebeu dinheiro do governo Lula, ou seja, ele não é um bom candidato. E o Marçal teve mais de 1.700.000 votos expressivos. E eu entendo que ele esteja magoado com o Nunes, com o Tarcísio, mas o jogo político é assim. A política é assim. Tem que ter estômago, tem que ter frio, cabeça fria. Agora é hora de apoiar o Nunes, sim. Não é o melhor candidato? Não, não é o meu candidato, por exemplo. Eu não queria, não é. Mas tem que votar, tem que apoiar. Que nem a Marina Helena, por exemplo, do Partido Novo. Marina Helena não foi chamada pelo Marçal para compor uma chapa com ele. Ela concorreu sozinha. Agora ela está apoiando o Nunes. Eu agora estou apoiando o Nunes. Por quê? Boulos não, PT não. Marçal, você tem agora uma responsabilidade política. Você não é só mais uma pessoa nova, um outsider que entrou na política, conquistou muitas pessoas. Você precisa agora se posicionar, é uma responsabilidade sua. Eu entendo que você esteja magoado,
Mas as mágoas devem ser deixadas de lado e a cabeça deve ser colocada em primeiro lugar. Agora, as pessoas de bem precisam se unir contra uma pessoa como o Boulos. Se você pesquisar o passado dele na internet, pode pesquisar aí. Envolvido com invasão de propriedade, uma pessoa que o partido dele defende o aborto, entra no partido do PSOL, que é o partido dele, PSOL. Olha o estatuto do PSOL, o que eles defendem. Expropriar empresas privadas, invadir propriedades, eles são a favor do aborto. Então, toda a direita, as pessoas de bem, precisam se unir contra Boulos. Esse é que é o problema dos políticos. Eles acham que eles são entidades, sabe? Que eles são intocáveis. Eles não são. A gente precisa pensar no povo, gente. Eu entendo que esteja magoado, perdeu as eleições, muitas pessoas gostavam dele, gostam dele. Então, agora a sua responsabilidade, Marçal, é apoiar, sim, o Nunes. Engole em seco, porque a população não pode sofrer na mão de uma pessoa que defende a terrorista do Hamas. Pensa na população. Você falou que gostava tanto da população, sabe? Malafaia é uma vergonha. Eu fiz uma live agora há pouco sobre o Malafaia, eu vou postar ela agora inteira, e agora eu tive que fazer uma do Marçal. Marçal, pelo amor de Deus, você tem uma responsabilidade com o povo, política também. Esquece a sua vaidade, a sua vida pessoal. Esquece as agruras do passado. Agora vamos votar pelo povo, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo contra Boulos. Boulos não. Menos, gente. Marçal menos, Malafaia menos, Bolsonaro menos. Ego atrapalha as pessoas. O ego destrói as pessoas. Alguns movimentos que eu vi, tá? O Malafaia falando mais besteira, né? Eu fico pensando, o que o Malafaia está fazendo na política, né? Ele não é um líder religioso, ele não é um pastor. Fique na igreja, né? Ele é uma pessoa que não entende de política, né? Já foi ligado ao Lula, já foi do PT, aí agora diz que é do Bolsonaro, mas aí fala mal do Bolsonaro, aí se meteu na eleição de São Paulo, tipo, tá fazendo muita bagunça, sabe? Não é uma posição de um líder religioso, na minha opinião. Então ele só faz confusão, Silas Malafaia. Então eu falo, Silas, o que você é? Né? Nem político ele é, nem candidato ele é. Então eu não sei o que ele quer exatamente. Ele é uma pessoa que só gera confusão e que vai contra, inclusive, a palavra de Deus, né? Deus não tem um espírito de confusão. Quem tem espírito de confusão é o maligno. Em relação ao Marçal teve um número expressivo de votos ali, ficou quase empatada a eleição, né? Marçal, Nunes e Boulos. E agora, segundo turno, Nunes e Boulos. Boulos é um criminoso, né? Uma pessoa que invade propriedades, falso, tem aquela... Aqui o meu alarme que eu tenho que sair, que é ligado ao Lula, recebeu dinheiro do PT, enfim, para fazer a campanha. O PSOL é o partido dele, o PSOL é um partido que é a favor do aborto, é só você olhar o estatuto do PSOL, entrar no site dele. Então, é uma pessoa que não pode ganhar de jeito algum em São Paulo, se Deus quiser. E aí o Marçal agora falou que não quer apoiar o Nunes, né? E colocou algumas condições. Só vai apoiar o Nunes se Bolsonaro se retratar com ele, Malafaia se retratar com ele, Eduardo Bolsonaro se retratar com ele. Agora, em relação ao Marçal, eu acho que o Marçal deveria rever o que ele está fazendo, porque quando chega um segundo turno, a gente tem que concentrar forças para que a esquerda não vença. Eu entendo que o Marçal está muito chateado, falou que só vai apoiar o Nunes se o Nunes falar no programa de TV e de rádio que ele nunca teve ligação com o PCC. Eu acho que seria até bom para o Nunes tentar conversar com ele, fazer isso. Ele falou também que se o Tarcísio quiser o apoio para o Nunes, só se falar pessoalmente com ele. Agora, a postura de arrogância é sempre ruim, tanto na política quanto para líderes religiosos, né? Acho que é por isso que a direita ainda não decolou, porque tem muita arrogância. E aí falam da Marina, que foi candidata aqui em São Paulo. O Marçal nunca chamou a Marina, segundo a Marina mesmo me falou, para compor uma chapa com ela, nunca pediu o apoio dela, assim. Então, eu acho que esse é o grande problema da direita, assim. Eu acho que para as eleições de 26, a direita precisa ser mais inteligente, sabe? Os grandes caciques, os grandes poderosos, se conversarem entre si, sabe? Os grandes líderes, como o Tarcísio, o Zema, nosso governador em Minas Gerais, está na segunda eleição já, um excelente governador, eventualmente Bolsonaro, se continuar ou não. A gente precisa conversar para tentar compor chapas, para tentar vir mais fortes para ganhar. E o Malafaia realmente é um desserviço à política nacional. Assim, é triste vê-lo. Ele não me inspira mais nem como político de jeito nenhum. Agora, como líder religioso, chega a ser triste. Eu não seria jamais ovelha do rebanho dele. Tenho muito respeito por ele, pela pessoa e tal, mas, enfim, tem se mostrado uma pessoa grosseira, né? Que deveria usar a voz dele para falar sobre Deus, que eu acho que é isso que ele é, né? E não é político, enfim. Aqui estão as minhas opiniões. Como sempre, fiquem à vontade para comentar. Um beijo no coração de vocês. Vou voltar mais ativa aqui e rumo a 2026 agora. E Malafaia, fica quieto, calado, você é um poeta.
Um beijo em todos. Tchau, tchau.